Olá, como estão todos? Mais uma vez nos reunimos. Vamos dar início ao nosso encontro, agradecendo a Deus e a Jesus por essa abençoada oportunidade, pelos aprendizados, oportunidades que vêm a todos nós de entendermos sobre nós, sobre a nossa caminhada, sobre o planeta que nos acolhe, sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esses esclarecimentos. Dai-nos, Pai, a força e a coragem necessária para prosseguirmos em frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novos erros e tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças te damos, Pai. Hoje trazendo mais um capítulo do nosso livro de estudo, Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Do capítulo 5, Curiosidade. Reunião pública, 18/1/60. Questão número 31. Esse capítulo ele é bem interessante. Aborda a questão da curiosidade como chave de acesso a essas possibilidades que a doutrina nos oferece, ou então as questões mediúnicas, sendo um empréstimo de Deus para o autodescobrimento, novas melhorias, possibilidades. O trabalho é muito importante para todos nós, porque ele nos leva ao entendimento dos ensinamentos de Jesus. Jesus deixou o amor e a caridade como caminho para cada um de nós, né? Sendo a caridade a prática, né? O amor em movimento. Nós ainda estamos distantes desse conhecimento na sua plenitude. Porém, pouco a pouco, com essas experiências que a vida nos oferece, nós vamos equilibrando e trabalhando os nossos sentimentos, entendendo esse amor. Saber que não é obra do acaso aqui estarmos, saber a importância de uma encarnação, a importância da família, do lar, nosso local de trabalho, ou seja, onde Deus nos inseriu ali, são oportunidades de crescimento para todos. Sejam dificuldades, encontros, mas a ajuda jamais há de nos faltar. Então a curiosidade é o acesso a essas possibilidades. Seria algo que esteja acontecendo conosco, alguma situação que voltamos a nossa atenção para procurar entender o porquê dessas situações, né? O porquê que eclodiu tudo isso, porquê que levou a determinadas questões, comportamentos, situações. Se nós pegarmos Kardec, que deixou essas obras, né, foi o que iniciou ali, foi quem iniciou, né, através de estudos ali a doutrina espírita. Ele iniciou ali com as batidas que eram feitas ali na casa dele, na mesa, e ele procurando entender aquilo, despertou a curiosidade dele, despertou para buscar esse conhecimento e olha quantas possibilidades se abriram, tá? Então, nós despertamos a nossa curiosidade para essas possibilidades, para esses assuntos espirituais. Entender sobre nós mesmos, sobre as nossas sobre a nossa encarnação, né? Sobre a vida, o planeta, o porquê das coisas, né? Por que que determinadas situações acontecem conosco? Então, tudo isso vai trabalhando ali, vai aguçando a nossa curiosidade. E através dessa curiosidade vai dando campo a essas possibilidades. Lógico que sim, depende sempre de nós, né? Tudo que a gente inicia, seja um estudo doutrinário, seja o estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Tudo que a gente busca de conhecimento, seja na nossa vida prática, um curso que a gente faz, né? Ou seja, tudo que a gente busca um aprendizado requer ali uma atenção, né? Um querer, um esforço nosso para que a gente realmente possa viver tudo aquilo que a gente está buscando de conhecimento.
Então esse capítulo é interessante nesse sentido, porque traz ali algumas percepções, trazendo até alguns personagens da nossa história, né? Alguns cientistas, né? Entendendo que a ciência é uma das bases da doutrina, que é a explicação dos fatos, né? Então, curiosidade, pessoal, sempre vai estar presente. Mas quando a gente para apenas na curiosidade e não há uma dedicação, é que a gente tem que refletir, né? Ficar sem respostas. Ficar sem respostas daquilo que está ali de alguma forma mexendo com a gente. É algo que a gente deve voltar sim a nossa atenção. Que não sejam as respostas que a gente espera, ou então alguma outra situação, mas pelo menos que a gente busque esse esclarecimento, né? A fé, deve ser raciocinada, né? No fato de a gente entender o porquê que a gente busca as ações, né? Por que a gente trilha determinados caminhos, né? Então é raciocinária, não é uma fé cega, né? Então ela deve ser assim, né? Entender as coisas, né? O esclarecimento, porque somente através do esclarecimento que os nossos passos eles vão se fortalecendo, tá, pessoal? Então isso é muito importante. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre esse capítulo tão interessante. A curiosidade, quando respeitável, é a princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, é o que nós acabamos de comentar, sem o trabalho perseverante, assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão interrompida no limiar, né? Então, é que nós acabamos de falar. Quando não posta em ação, quando a gente não se esforça na busca do entendimento, dos resultados ali, sejam eles aconteça o que acontecer, sejam eles quais forem, mas pelo menos a gente se dedica, vai atrás, busca, se esforça, né? Então, isso é muito importante, a gente pôr em prática essa ação. E observando que o progresso é obra de todos, é preciso que o ceareiro da ação palmili ascenda nos percursores para realizar o serviço que lhe compete. Então, com certeza é obra de todos, né? Todos nós que aqui estamos, né, encarnados, temos ali as nossas pequenas missões. Dizem respeito à nossa caminhada evolutiva, à nossa programação reencarnatória, né, quando estivermos lá do outro lado, né, nos preparando para que estarmos, todos nós temos uma programação. Nós estudamos a importância das reencarnações, tá? Então, é obra de todos, sim. Caminhamos, sim, individualmente, caminhamos coletivamente, porque o meio, o planeta que nós nos encontramos, nós podemos fazer, sim, por ele. Podemos dar a nossa parcela, né? Podemos vibrar, podemos praticar, ou então, se não podemos praticar, mas podemos emitir vibrações positivas, uma prece, um pensamento positivo, tudo isso é uma energia captada e direcionada em favor daqueles que realmente precisam. Em algum momento, todos nós precisamos sim, né? Porque sozinho aqui não conseguiremos. Precisamos do amparo espiritual, né? Precisamos do auxílio dos nossos irmãos, mas podemos sim fazer algo pelo nosso próximo, assim como também recebemos, pessoal, porque ninguém está só, tá? Temos muita ajuda, muito amparo, muita misericórdia, muito amor para que estarmos também. Então, o progresso é obra de todos? Sim. Temos as nossas programações, as nossas pequenas missões que dizem respeito a nós, porém, podemos trabalhar por essas melhorias coletivas, ou seja, de um todo, o planeta que nos acolhe, fazendo a nossa parte, tá? Colombo descobre as terras do Novo Mundo. Aqui ele vai dar alguns exemplos, né, de algumas situações envolvendo alguns personagens aí da nossa história. Depois de anotar os apontamentos do Perestrello, Planté articula os acumuladores de eletricidade sob a forma de energia química, mas toma por base a pilha de volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fios, utiliza experiências de Brandly. Pasteur demonstra definitivamente a origem microbiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Devine e outros. Para tudo isso, no entanto, não se mobilizam em poltronas de sonho, nem param à frente de esboços, né? Então, o que eles
fazem, né? O que que eles fizeram, esses exemplos da nossa história de cientistas, historiadores, desbravadores, né? Eles lutam e sofrem gastando fósforo e tempo, né? Ou seja, esforço, né? Curiosidade, tudo se iniciou por uma curiosidade, sim. O porquê de algumas situações, mas o esforço na busca pelas respostas. Entretanto, é imprescindível reconhecer que a curiosidade ante o deslumbramento é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sobre uma campânula de vidro, né? Então, tudo tem ali o seu início, tá? Então, que nem ele fala, deslumbramento, deslumbrar-se perante as possibilidades, né? Perante o que a curiosidade despertou em nós, né? Então, sabendo que sim, dará bons frutos, né? Com esforço, com querer, com o tempo das coisas acontecerem, isso é muito importante, tá? Almejando situações ali, mas dentro das possibilidades, né? Sonhando sim pelas melhorias, trabalhando sim, é muito importante, mas saber que tudo ali tem o seu tempo também de acontecer. Imaginemos um índio habituado aos sons da inúbia e do boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas. Apresentar-lhe só por isso uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Então, conquistas, né, que nem o Emmanuel diz aqui no texto, as nossas conquistas, as nossas possibilidades, aquilo que nós queremos, mas são necessários processos de entendimento, tá? Por isso que nós aqui estamos, para que possamos entender algumas situações da nossa vida que são importantes para nós nesse momento, tá? Dentro das nossas possibilidades, aquilo que nós podemos entender e trabalhar. Jesus disse que jamais teríamos um fardo que fosse maior às nossas forças. Isso é muito a verdade. Porque se não assim o fosse, nos perderíamos. E esse não é o sentido da nossa encarnação. Muito pelo contrário. O sentido é aprendermos, é entendermos o porquê da nossa vida e assim buscarmos as melhorias. Despertarmos a nossa curiosidade mais uma vez para essas possibilidades. São caminhos que nós lemos, estudamos através da doutrina, das obras, né, de Emmanuel, André Luiz e tantos outros, dos estudos de Kardec, principalmente, que são possibilidades a cada um de nós. Mas sempre vai ter ali a nossa força de vontade, o nosso entendimento. Então nós não podemos dar aquela velha frase, né? Um passo que seja maior do que a nossa perna, né? Então a gente tem que dar ali os passos de acordo com aquilo que nós podemos fazer, né? Que sejam passos pequeninos, mas estruturados, entendidos, né? Entendendo o porquê de muitas situações. Assim o deve ser, para que a gente possa interiorizar. Então, isso é muito importante que ele fala, a nossa conquista está atrelada ao nosso entender, né? Aquilo que Deus nos possibilita ali como o nosso quadro de necessidades daquilo que a gente pode lidar. Então, por isso que vivemos muitas encarnações. Em cada encarnação, temos uma conquista importante, algumas conquistas que sejam importantes para cada um de nós. Se nós refletirmos sobre essas questões, né, espirituais, voltando às nossas encarnações, a gente vai entender que há muita misericórdia e muito amor. Porque se tivéssemos que passar por todas as situações ao mesmo tempo, de uma só vez, ia ficar muito pesado. Então, a conta-gotas, Deus nos possibilita essas melhorias e essas oportunidades, como misericórdia e como amor para cada um de nós. Que maiores sejam as nossas dificuldades que todos nós temos aqui nessa encarnação, passamos por muitas dificuldades, atribulações, mas estejamos certos que são passageiras, né?
Assim como a nossa felicidade aqui, também passamos por momentos bons, passamos por momentos que não são tão bons, mas pouco a pouco a gente vai edificando. De cada experiência, de cada situação, tem algo ali que a gente pode acrescentar no nosso íntimo. E esse acrescentar significa a construção de coisas boas para cada um de nós. Esse é o processo evolutivo de cada um de nós. É algo ali que pouco a pouco a gente vai aprendendo, tá? Tudo bem, pessoal? Então, a nossa conquista está atrelada a possibilidades dentro daquilo que a gente pode lidar. Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Ah, com certeza não. Ninguém pode fazer por nós aquilo que nos cabe. Ajuda? Sim, sempre teremos. Para passar por todas essas tribulações da nossa caminhada, sim, teremos muita ajuda. Porém, eles não podem resolver as nossas questões, né? Nós é que temos que nos direcionar, né? Dentro dessas escolhas, trilhar caminhos, porque isso vai estar, nós vamos estar trabalhando o nosso livre-arbítrio, entendendo. A gente ainda precisa entender muito essa questão do livre-arbítrio também, tá? Quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício, tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, isso é importante, pessoal, olha. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem e do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Evolução. Estamos em constante processo de evolução. Não podemos regredir, mas podemos ficar estagnados, parados por um tempo, até que sejamos forçados a seguir a nossa caminhada para o nosso próprio bem. E aí a espiritualidade vai ali programando situações a cada um de nós. Então, por que não aproveitar esses momentos agora, né? Essas oportunidades que nós temos hoje. Não pleitear, não deixar para depois, muito pelo contrário, se pudermos fazer, que façamos hoje, né? Façamos agora. Esse é o momento mais importante. Não é nem 5 minutos atrás e nem 5 minutos para frente, é agora. Por que não fazer? Por que não pôr em prática? Por que não buscar as respostas que a curiosidade despertou ali, questionamentos em cada um de nós? Tá tudo aí pra gente, bem ali separadinho, né? A doutrina nos traz esse rico material de estudo. O amor, há muito que se aprender e fazer do amor que Jesus nos ensinou. Por que não? Por que não buscar essas respostas? Estejamos certos que essas respostas elas vão nos dar mais força para a gente, com os nossos passos pequeninos que sejam, mas seguirmos em frente. Também na mediunidade, não aguardes concessões de pechincha. Muito pelo contrário, entendimento, também situações despertadas pela curiosidade. É um campo vasto ali de conhecimento, de aprendizado, a questão mediúnica. Ah, eu já li o livro dos médiuns, então eu já sei tudo. Muito importante. As obras de Kardec, elas são as bases. Mas há muitas outras situações a serem estudadas. A vivência, as experiências, né? O Herculano Pires cita isso no livro Mediunidade, né? Que é importante esse convívio dentro da casa com outros trabalhadores, essa troca de experiências. Isso a gente consegue através dos grupos de estudo, né? Então é importante sim a gente não deixar parado essa questão da mediunidade. Sempre haverá o que fazer, sempre haverá o que aprender, pessoal, tá? Então, todos nós temos que dar continuidade sempre nos nossos estudos, naquilo que a gente busca ali de entendimento, tá? Isso aí vai nos dando força. Há nos reinos do Espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Ah, com certeza, possibilidades são inúmeras. Isso, entretanto, exige antes de tudo paciência e trabalho. Paciência
como nós falamos na questão da conquista. Tudo ali elaborado, entendido, passo por passo, processo por processo. Isso requer um pouco de paciência, né? Nós somos imediatistas todos, né? Queríamos que os resultados fossem para ontem, o nosso entendimento se fizesse rápido de um dia para o outro, mas tudo requer um tempo. E nós estamos aprendendo, sim, fazendo parte de tudo isso, buscando todas essas questões, né? Esse entendimento, o saber o porquê, né, das coisas, aos poucos também nos faz com que nós possamos trabalhar a paciência, né? Que ainda, mesmo sendo distante, é uma possibilidade de pouco a pouco a gente interiorizar isso e principalmente buscar a prática. E o trabalho, né? A vivência de tudo que a gente aprende ali através dos estudos. Isso é muito importante também. Responsabilidade perante aquilo que nós devemos fazer, o nosso papel, né? Por que que Deus nos colocou nessa situação, nesse meio? É porque dali podemos dar bons frutos com aquilo que nós estivermos fazendo. E esse entendimento é o que vai nos dar ali, proporcionar uma fé raciocinada. Então, cada situação, cada aprendizado que a gente tira, nós estamos evoluindo ali nesse conhecimento. Quando a gente reflete, quando a gente se dedica, quando a gente não esmorece perante os obstáculos, isso vai nos fortalecer intimamente, né? E estarmos sob o amparo da doutrina é que não significa que a gente vai estar imune de muitas situações, muito pelo contrário. Aquilo que tiver que passar, passaremos. Porém, não será da mesma forma. Agora nós temos esse conhecimento ao nosso aliado, né? Essa força íntima para a gente superar, para a gente viver também os bons momentos que são muito importantes. Todas essas conquistas, todas essas situações que começaram lá atrás, com uma curiosidade sobre o que está acontecendo. Por que dessa forma? Mas vamos perseverar e não esmorecer, não desistir perante os obstáculos primeiros ali que aconteçam. Então, vamos refletir muito sobre essa importância dessa encarnação, de estarmos aqui todos juntos, sob o amparo da doutrina, porque não é obra do acaso. A casa de Fabiano, Frei Fabiano, que amorosamente nos acolhe. Isso é muito importante a cada um de nós. E vamos seguir confiantes, sempre. E pouco a pouco, vamos conquistando a felicidade, tão almejada a cada um de nós. É possível sim. Então, vamos lá, pessoal. Fiquem todos em paz. Vamos elevar os nossos pensamentos, vibrar com muito amor, pela paz, pelo planeta que nos acolhe, por todos os nossos irmãos e irmãs, neste momento, unindo os nossos vibrações, os nossos pensamentos, pedindo a Deus e a Jesus que nos acolha a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em novos erros e tentações. Livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.